Olá, tudo bem? Vamos começar então o nosso curso de sintaxe. E nessa primeira aula nós vamos discutir o que é a sintaxe, qual que é o objeto de estudo dessa disciplina, dessa área do conhecimento. E lembrando que nesse curso aqui nós não vamos falar da sintaxe numa perspectiva da gramática tradicional. Esse curso aqui é um curso voltado para a sintaxe no âmbito superior, no ensino superior. Né? A gente vê aqui a sintaxe como uma disciplina, uma área de conhecimento dos estudos linguísticos. Eu vou então compartilhar minha tela. Bom, então vamos lá. O que é a sintaxe? É a disciplina da linguística que investiga como as palavras são organizadas de modo a formar frases em uma língua natural, como o português, a Libras, o Carajá, o espanhol ou o inglês. Lembrando que a linguística ela é uma ciência, né? A gente tem aí a grande área das letras e das artes. Dentro das letras, a gente vai ter a linguística, que é uma ciência, e dentro da linguística, a gente vai ter várias disciplinas ou áreas de conhecimento, áreas científicas, como, por exemplo, a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica ou pragmática. Essa disciplina, assim como essas outras disciplinas aqui da linguística, elas vão estar preocupadas com a descrição de línguas naturais. O que significa línguas naturais? E qual que é a diferença entre a língua natural e não natural? Bom, língua natural é aquilo que a gente conhece como português, espanhol, o inglês, o francês e por aí vai, né? Línguas não naturais são línguas artificiais, né? Por exemplo, a linguagem da computação, né? A linguagem do computador, a linguagem da informática. O computador ele tem uma linguagem também, mas essa linguagem ela não é natural, né? Então, aqui a gente está trabalhando com a língua natural, a língua do ser humano. A linguística, na verdade, ela se subdivide em várias disciplinas. E eu trouxe aqui essas disciplinas que são aquelas comuns de uma área da linguística, que é a linguística teórica descritiva. Nosso âmbito de estudos está aí. Então, a fonologia, ela vai estudar os sons da língua. A morfologia vai estudar os processos de formação de palavras e a classificação também que se dá às palavras. A sintaxe, como a gente vê, grosso modo, vai descrever a relação entre as palavras, né? E a gente tem essas disciplinas aqui, que são disciplinas que vão trabalhar com o estudo do significado das línguas naturais. Essas duas disciplinas, elas são disciplinas autênticas, né? Mas eu coloquei elas juntas aqui porque todas elas vão lidar com um objeto, vão ter um objeto de estudo em comum, que é o significado. A gente diz que a semântica trabalha com o sentido, com o significado fora do contexto, descontextualizado, isolado do contexto, e a pragmática, ela trabalha com o significado dentro de um contexto. Então, por exemplo, a semântica ela vai tentar desvendar o significado de uma palavra, de uma expressão ou de uma sentença, de uma frase, baseando só na estrutura linguística mesmo, estrutura linguística por si e per si. Por exemplo, a frase "a porta está aberta". Para a semântica desvendar o significado dessa frase, ela vai dizer que essa frase, ela significa: existe uma porta, essa porta está aberta. Né? Agora, no âmbito da pragmática, a gente entende que essa frase, por exemplo, num contexto, imagina que você está se formando do curso, né? E aí uma pessoa vira para você e diz: a porta está aberta. Nesse contexto, a gente pode dizer que essa frase, né, a porta está aberta, ela significa que você agora tem muitas oportunidades, porque você se formou. Da mesma maneira, se você, por exemplo, imagina que o professor está dando aula numa sala de aula presencial mesmo, você chega na sala e o professor vira para você e diz: a porta está aberta. Né? Então, a porta está aberta, nesse contexto, significa entre. Agora, imagina que você está conversando no meio de uma aula e o professor percebe isso e olha para você e diz: a porta está aberta. Nesse contexto, essa mesma frase vai significar saia, né?
Então, a pragmática, ela vai trabalhar dessa forma, ela vai trabalhar com o sentido de uma frase, de uma expressão linguística ou de uma palavra, dentro de um contexto específico. Enquanto que a semântica vai trabalhar com o sentido que é costumeiro daquela palavra, daquela expressão. É o sentido que já está atrelado àquela estrutura linguística, de modo geral. Bom, domínio de análise da sintaxe. A gente vai dizer que o domínio mínimo da sintaxe é a palavra. Existe uma hipótese que diz que a sintaxe, ela começa a atuar a partir do momento que você já tem a palavra formada. Então, você tem ali o componente fonológico, fonético, depois o componente morfológico, e daí você tem a atuação da sintaxe, porque a sintaxe vai investigar a relação que as palavras têm, a relação entre as palavras, como que as palavras se combinam para formar frases, né? Isso dentro de uma visão, né? Mas existe quem defende que a sintaxe ela atua antes disso? Sim. Existem pessoas que defendem uma supremacia da sintaxe, né? Ou seja, a sintaxe ela está no nível mais alto da hierarquia dos estudos linguísticos de modo geral, né? Porque se você for parar para pensar, a gente pode dizer que a palavra sintaxe ela é sinônima de gramática. Mas gramática aqui é entendida como um conjunto de regras. Isso independente da noção de certo e errado que a gramática tradicional prega. Né? Aqui a gente está entendendo um conjunto de regras que o falante domina, né? O falante nativo de uma língua domina. Você concorda comigo que no nível morfológico, para que uma palavra se forme, existe ali um processo, um conjunto de regras, que por um lado a gente percebe que a palavra feliz, né, ela é o quê? Ela é uma sequência de sons. O som de fã, o som de e, o som de lã, o som de i e o som de san. Feliz. Você tem uma sequência linear de sons. Você tem um som após o outro. E tem regras que vão coordenar essa relação entre os sons, essa sequência. Para essa sequência acontecer, vai existir regras na sua mente que vão coordenar esses sons para que você pronuncie essa palavra. Então, aí, já subjacentemente, a gente tem regras gramaticais atuando. Para que você pronuncie a palavra feliz, você precisa de pronunciar esses sons e nessa sequência. Se você pronunciar esses sons em sequências diferentes, pode ser que você crie outra palavra, ou que você crie também uma palavra que não existe na língua. Né? Então, a priori, quando a gente observa esse caso, a gente já sabe que existem regras atuando subjacentemente para que você construa uma palavra no nível fonológico, né? E também no nível morfológico, né? Porque quando você tem a palavra feliz, se você quiser dizer o oposto disso, né, você coloca um prefixo, que é o in. Infelizmente, esse prefixo, esse in, esse morfema, o in, ele só pode aparecer no início da palavra. Então, existe uma regra que determina que esse prefixo ele não aparece no final da palavra. Ele só aparece no início da palavra. Então, existem regras atuando aí. A sintaxe ela pode sim ser entendida como regras subjacentes à língua. Para a hipótese lexicalista, a gente só vai analisar as regras que acontecem a partir do momento que você já tem a palavra formada e você vai analisar ali a relação, a combinação, a combinatória lexical, né? A combinação das palavras para formar frases aceitáveis na língua portuguesa, né? Mas a gente sabe que existem regras que atuam em âmbitos menores, nos componentes fonológicos e morfológicos. E quem defende a supremacia da sintaxe vai dizer que a sintaxe que está atuando ali embaixo, na morfologia e na fonologia. São pessoas que defendem que a estrutura linguística em si ela é uma sintaxe, né? Ou seja, a gramática, que a gente vai entender aqui no curso, que gramática não é a gramática que a gente vê na escola, ou não é a gramática que a gente conhece do Rocha Lima. Aquilo ali são gramáticas tradicionais, né? A gramática, ela é um componente da nossa mente, né? Ela é exatamente o nosso saber
sobre a língua. São essas regras que a gente domina, todos nós que somos falantes dominamos regras, todos nós sabemos que o morfema in da palavra infeliz, ele vai aparecer só no início da palavra e não no final. O domínio máximo da análise sintática costuma ser a frase. Por que a gente diz que costuma? Ou seja, o nível máximo costumeiro é a frase, mas eu também posso estudar a relação entre as frases, né? Um exemplo disso é quando você pega aquela parte da gramática, e aí a gente pode pensar na gramática tradicional mesmo, que vai estudar as orações coordenadas e as orações subordinadas. Veja que aí a gente está estudando a sintaxe, né? Aí a gente está fazendo uma análise entre as orações, e não só entre palavras para formar orações, mas a gente está comparando uma frase com outra. De qualquer maneira, conhecer sintaxe é, em geral, pesquisar fenômenos gramaticais que acontecem nos limites entre a palavra e a frase. Bom, agora um conceito muito importante que precisa muito de ficar claro no nosso curso, conceito de gramática. Gramática basicamente significa conjunto de regras. E existem, de modo geral, 3 diferentes tipos de gramáticas, que é a gramática tradicional ou normativa, a gramática internalizada e a gramática descritiva. A gramática tradicional pode definir ela como um conjunto das regras do bem falar e do bem escrever. Nesta acepção, apenas uma variedade da língua está em jogo, ou seja, a norma culta ou padrão. E esse padrão que guiará os julgamentos do que é certo ou do que é errado na língua. Então, se, por exemplo, a gente pegar esses três exemplos aqui, essas 3 estruturas linguísticas, né? Os meninos bagunceiros, os meninos bagunceiro e os meninos bagunceiro, a gramática tradicional, a gramática normativa, que é aquela que a gente aprende na escola, é aquela do Rocha Lima, do Segala, é aquela que cai no concurso público, né? Ela vai determinar certos padrões para a língua, do que é certo, do que é errado. Então, ela vai dizer que na concordância, no fenômeno da concordância nominal, né, o certo é dizer os meninos bagunceiros. E ela vai dizer que os meninos bagunceiros estão errado e que os meninos bagunceiros também estão errado. Agora, quando a gente fala gramática internalizada, a gente está se referindo ao conhecimento que o falante tem de sua língua materna, independentemente de ter tido aulas de português na escola ou de conhecer a nomenclatura gramatical brasileira. Um fato muito interessante disso aqui é porque quando você chega na escola, você criança vai para a escola, isso pode ser na educação infantil, por exemplo, quando você chega na escola, você já sabe sua língua, você já sabe português. E você vai para a escola para aprender português. Então, isso parece um pouco paradoxal, mas você já tem uma gramática internalizada, você já tem uma performance, né, da sua linguagem, e você vai aprender, né, a gramática, de um modo geral, você vai aprender a gramática tradicional da escola. A gramática internalizada, para ela, não interessa o que a norma culta diz. Né? Para ela não interessa se, por exemplo, a gramática tradicional prega que os meninos bagunceiros é certo e que os meninos bagunceiros é errado. Isso não interessa. O que interessa para a gramática internalizada é que você diz essas 3 estruturas. Né? Você, falante do português, você produz essas três sequências aqui, e elas são sinônimas, né? Os meninos bagunceiros, os meninos bagunceiro, os meninos bagunceiro, né? Você faz essas 3 sequências, mas você não faz essa aqui, o meninos bagunceiros. Quando a gente fala de gramática internalizada, a gente não está falando de uma gramática que você pode pegar, que você vai abrir, vai consultar. Nada disso. A gramática internalizada é a sua mente, né? Ela é como se fosse um componente no cérebro humano, né, responsável pela linguagem, né? É graças a ela que nós podemos nos comunicar, né? Então, dentro dela, a gente supõe que existem regras que determinam aquilo que é aceitável na nossa língua e aquilo que não é aceitável. Então, a gente sabe como, até mesmo, é intuitivo, né?
esse saber nosso sobre a língua? A gente sabe que essas três sequências aqui, elas acontecem, elas ocorrem no português, que essa aqui não ocorre, ela não produz nenhum sentido na nossa língua, né? E por que funciona dessa maneira? Por que a gente produz esses três aqui, mas esse aqui a gente não fala, não pronuncia? Por que isso aqui não é válido na nossa língua? É isso que a sintaxe procura descrever. A gente vai entender que a nível superior, no nível superior, né, no curso de sintaxe, entendendo a sintaxe como uma disciplina científica da linguística, a gente vai estudar como que o falante diz o que diz, como que o falante escreve o que ele escreve, né? E como que certas coisas são aceitáveis e outras coisas não são aceitáveis, né? O objetivo é exatamente esse, dizer para a gente por que nós falantes pronunciamos esses três aqui e nós não pronunciamos esse quarto, entendeu? E essa é a tarefa, por exemplo, da gramática descritiva, né? A gramática descritiva é a definição de gramática não determinada por um padrão de correção. Ela descreve como a língua é utilizada pelo falante, sem fazer julgamentos de certo e errado. E aí a gente tem os mesmos exemplos, né? O objetivo da gramática descritiva é descrever mesmo por que nós falamos essas três sequências, mas não falamos essa quarta sequência, entende? A diferença entre a gramática internalizada e a gramática descritiva é que a gramática internalizada é um construto mesmo que a gente tem de como que a mente do falante funciona, entende? Como que a gente sabe que nós temos uma gramática internalizada? Porque nós produzimos coisas que são aceitáveis e nós conseguimos evitar de não produzir coisas que não são aceitáveis na nossa língua, né? E a gramática descritiva ela vai descrever a mente do falante, né? A gramática descritiva, sim, é uma gramática que você abre, você consulta, né? Existem algumas gramáticas descritivas no mercado. Nós temos, por exemplo, a gramática do português brasileiro, do professor Ataliba de Castilho, a gramática do português culto falado no Brasil, que é muito interessante porque ela é dividida em vários volumes e ela vai descrever o português culto, ou seja, aquele português que é falado em contextos mais formais de uso da língua. Então, ela tenta se equiparar um pouco à gramática tradicional, né? Só que a gramática tradicional, ela vai dizer para você coisas que são até meio que mentira, né? Ela vai dizer para você, por exemplo, que a segunda pessoa do plural é vós, e a gente sabe que no uso atual que a gente faz do português, ainda mais do português brasileiro, o vós não existe mais na nossa língua. A gente não em nenhum contexto, né, do português brasileiro, os falantes nativos usam o pronome vós. A segunda pessoa do plural, né, ela é representada pelo pronome vocês, né? Então, a gramática descritiva ela vai descrever como que o falante diz o que ele diz, né? E essa gramática do português culto falado no Brasil descreve como que a língua é utilizada por determinados falantes em contextos mais formais. Outra gramática também descritiva é a gramática de usos do português, da professora Maria Helena de Moura Neves. Bom, como sabemos que as regras da língua, ou seja, a gramática, existe? Para responder isso, eu trago aqui uma citação do livro do Mioto, que ele diz o seguinte: da mesma maneira que o físico postula a existência de entidades que não são diretamente perceptíveis a olho nu, como átomo e elétron, o linguista também utiliza categorias e conceitos de fenômenos que não aparecem diretamente na produção linguística, mas cuja existência pode explicar por que a produção linguística se dá de uma maneira e não de outra. A gente sabe que o elétron existe porque quando a gente liga alguma coisa na tomada, você vê uma corrente, você nem vê uma corrente elétrica passando, mas você sabe que existe uma corrente elétrica, que existe energia, porque o seu computador funciona, porque a sua televisão liga, né? Então, a gente sabe, por exemplo, a própria energia em si é uma coisa que não é palpável, é uma coisa muito abstrata. O Wi-Fi, né, por exemplo, é abstrato, as ondas são abstratas. Mas a gente sabe que elas existem porque quando a gente liga algum aparelho e esse aparelho funciona, é porque existe, porque tem energia, né?
E a sintaxe, a gramática, é exatamente isso, né? A gramática são regras que existem subjacentemente à língua, né? A gente sabe que existe porque a gente sabe que existem coisas que são permitidas e outras que não são permitidas. Mas isso não é uma coisa palpável, não é uma coisa que você consegue perceber, não é perceptível ao olho nu, né? Eu trouxe mais exemplos para você ver a atuação da gramática aqui, de um conjunto de regras, e lembrando que aqui numa perspectiva linguística. Pegando esses 3 exemplos aqui primeiro. A Maria viu você, a Maria viu você e a Maria viu você. Olha para você ver que interessante, né? Na posição de objeto, o pronome você, né, e você funcionam, né? Você consegue fazer frases gramaticais, frases aceitáveis na sua língua, no português brasileiro, colocando o pronome você como objeto e o pronome você como objeto. Mas, quando você coloca o pronome se, não funciona, não fica gramatical, né? A Maria viu se, né? Não funciona, aqui só cabe você ou você mesmo, né? Mas é interessante que na posição de sujeito, todos funcionam, todos cabem. Você viu a Maria? Você viu a Maria? Você viu a Maria? Então, o pronome se, ele funciona perfeitamente na posição de sujeito, mas não funciona na posição de objeto. E o mais interessante disso é que a gente não reflete sobre essas coisas. Nós somos falantes nativos da nossa língua. A língua, ela é uma estrutura muito complexa, ela é uma coisa assim complexa, cheia de mistérios. O encantamento que a gente tem com a língua é exatamente esse, porque essa complexidade que ela tem, a gente não consegue ter controle sobre isso, ter consciência sobre esses usos que a gente faz da língua, mas você não tem nenhuma desordem, entendeu? Existe uma regra na nossa língua que determina que ser funciona na posição de sujeito, mas não funciona na posição de objeto. E a gente, enquanto falante, a gente não precisa de ter consciência disso. A gente simplesmente produz, a gente simplesmente fala, né? E a gente fala da maneira correta, da maneira que dá para entender, independente se você usa a forma padrão ou a forma não padrão, né? Todos é possível compreender o que o outro diz, independente do uso padrão ou não padrão que essa pessoa faz, né? Agora, o interessante são essas restrições, né? Por que que o ser não aparece na posição de objeto? É isso exatamente que a linguística, e mais especificamente a sintaxe, procura descrever. Bom, para a gente falar dessa disciplina, é interessante a gente também traçar todo o perfil histórico dessa disciplina ao longo dos séculos mesmo. Eu começo dizendo que a sintaxe ela sempre ocupou um espaço reduzido nas gramáticas. De modo geral, acho que as pessoas não percebiam, talvez, a atuação da sintaxe ou talvez não tinham interesse mesmo no estudo da sintaxe, quando comparado, por exemplo, ao estudo da palavra e ao estudo das formas. Eu trouxe aqui uma citação de Azeredo, que ele diz o seguinte: as potencialidades da gramática acham-se no conceito platônico de logos, que é o discurso racional, composto basicamente pelas categorias como ônoma, nome, o ser ou entidade, e rema, verbo, propriedade do ser, o que se predica ao ser, né? Essa discussão aqui é uma discussão lá em Platão, nos filósofos gregos, né, que eles entendiam que a língua ela se estruturava em torno desses dois fenômenos, o ônoma, né, que são os nomes, o ser, a entidade, e o rema, né, que seria o predicado, seria a propriedade do ser, o que se predica ao ser. Esses dois conceitos aqui é que vão dar origem, né, ao que a gente conhece hoje por sujeito e predicado. Então, isso aqui foi o primeiro pressentimento, o primeiro sentir, né, a primeira manifestação assim do conhecimento do homem a respeito da gramática. A primeira vez que talvez o homem entendeu que existia gramática foi quando ele entendeu que existia essa separação entre sujeito e predicado, ônoma e rema. Aristóteles, por sua vez, formulou um elenco de categorias. Aristóteles defendia que as palavras elas poderiam ser classificadas como substância, quantidade, qualidade, relação, entre outras. E essa classificação que ela
que ele fez, ela foi baseada num critério semântico, né? Ou seja, a partir do sentido, da acepção mesmo, do que aquelas palavras estão se referindo, digamos assim. Posteriormente, os filósofos estoicos deram um passo adiante e se fixaram nas características mórficas que distinguiam espécies de palavras. A primeira gramática da língua grega que nós temos, que foi um marco na tradição oriental dos estudos linguísticos, mas até então a gente não pode dizer que nessa época, né, antes do século XX, a gente teria estudos linguísticos ou a gente teria linguística. A linguística, enquanto ciência, ela surge no século XX, ali com Saussure, mais precisamente. Antes disso, a gente tinha estudos que não tinham tanto rigor científico, né? Mas a primeira gramática da língua grega, que é considerada muito importante para a tradição dos estudos gramaticais, é a gramática do Dionísio Trácio, a arte da gramática. O objetivo dessa gramática, e na verdade não é o objetivo só dessa gramática, todas as gramáticas que foram criadas nesse período, né, antes de Cristo, inclusive, elas tinham como objetivo facilitar a leitura dos poemas gregos. A gramática estava muito atrelada à literatura, né? Você construía gramática e dicionário para você poder entender literatura, ou para você preservar a literatura, para você continuar mantendo uma tradição literária, uma tradição cultural, né? A palavra foi, de fato, o foco dos estudos gramaticais até o século XVIII. O conjunto das classes, né, como substantivo, verbo, advérbio, conjunção, etc., e o sistema de categorias como gênero, número, pessoa, tempo, modo, fixados ao longo dessa tradição, perduraram praticamente inalterados nos nossos dias. Tanto que essas categorias aqui, que elas existem ainda na nossa língua. Mas um marco, por exemplo, para os estudos da sintaxe é a gramática de Port-Royal, de 1660. A partir dessa gramática que a sintaxe, como objeto de estudo gramatical, ganhou o contorno que conhecemos hoje. Vou explicar por quê, a partir dessa citação aqui. As gramáticas filosóficas reafirmavam a hipótese da isomorfia entre pensamento e linguagem e radicalizavam a tese de que as línguas são expressões de uma organização mental universal da espécie humana. O que é isomorfia? Isso significa que possuem a mesma forma, né? Então, é uma época, principalmente uma época de consolidação dos estudos filosóficos, em que se pensa que a linguagem reflete o pensamento, ou que a linguagem é o próprio pensamento, entende? E o pensamento é uma coisa perfeita. A linguagem, então, é uma coisa perfeita, ela reflete todo esse pensamento, essa coisa perfeita que é a lógica, que é uma coisa que é própria do ser humano, porque é um momento que começa a fazer muito a diferença entre o ser humano e o animal, né? E você entende que o ser humano é um ser racional, é capaz de processar a linguagem, de produzir e processar a linguagem. Então, por conta disso, o pensamento racional é perfeito, né? E o não humano, não racional, né? O animal não é perfeito. Então, você tem aqui uma visão bastante antropocêntrica, digamos assim, e que valoriza muito o eu, o ser humano, né? E o pensamento é visto como totalmente lógico e a linguagem reflete esse pensamento. A gramática tradicional, ela reflete muito essa ideia, né? Se você for parar para pensar as noções de sujeito e predicado, por exemplo, que são noções que vêm da lógica, quando você estuda lógica, você percebe que os teóricos estavam tentando, assim, defender como que as proposições, né, os raciocínios, eles eram construídos de uma forma lógica e a sintaxe, né, aqui, a gramática, de modo geral, era uma tentativa de descrever o pensamento humano. Mas, ao mesmo tempo, a gramática de Port-Royal influencia não só os estudos tradicionais da gramática, mas também os estudos científicos da gramática. Ela é uma base para os estudos gerativos, da sintaxe gerativa, porque a sintaxe gerativa vai partir desse pressuposto
de que existe uma relação entre a língua e a mente. Bom, agora a gente avança mais um pouquinho para poder falar sobre o estruturalismo, né? O estruturalismo tem como marco o curso de Linguística Geral do Ferdinand de Saussure, em 1916, que foi publicado a obra. Essa obra é uma obra póstuma, né? O estruturalismo, ele vai defender, a visão do estruturalismo é que a língua é uma estrutura autônoma, um sistema e homogêneo, ou seja, a língua é um todo estruturado. E ela é homogênea e desvinculada de fatores históricos e sociais. Então, assim, até mais ou menos a década de 60, quando você tem aí os estudos, inclusive também os estudos gerativos, você não pode estudar a língua atrelada a fatores sociais, culturais e históricos. Você vai estudar a língua como um fenômeno isolado de todo qualquer outro fenômeno social, né? Porque a partir do momento que você está querendo relacionar a língua com o social, você não está estudando mais linguística, você está estudando história, você está estudando antropologia, você está estudando outras áreas, né? Então, os estudos linguísticos vão se pautar no início do século XX, principalmente na primeira metade do século XX, muito com essa ideia de que você tem que estudar a língua por ela mesma, né? E o estruturalismo é exatamente essa proposta, né? Vai dizer que esse sistema, que é a língua, ele é composto por unidades e estas unidades mantêm uma relação entre si. Eu acho que o exemplo mais claro, mais lúcido para a gente entender esse todo estruturado que é a língua é a relação do eixo paradigmático e do eixo sintagmático. O eixo sintagmático está relacionado com as relações de combinação das palavras que são feitas de um signo linguístico após o outro. Enquanto que o eixo paradigmático já são as relações do que é possível aparecer naquela posição. Por exemplo, no lugar de sairemos, poderia-se dizer ficaremos, iremos. A mesma coisa eu posso dizer a respeito dessa posição aqui, onde eu coloquei o bom, eu poderia colocar mal. E aonde eu tenho esse silêncio aqui, eu poderia ter outras coisas aqui também, né? Tanto que as outras opções, olha, se fizer bom tempo, ficaremos em casa. Se fizer mau tempo, iremos à praia, o que não é muito coerente, mas dá para se construir essa frase. Mas, por exemplo, se fizer bom tempo, iremos à praia. Essa relação do eixo paradigmático e o eixo sintagmático é uma relação tão interessante que daqui a gente começa a entender um pouco o que é sintaxe. São essas várias possibilidades de combinação de estruturas linguísticas e a gente começa a perceber com essas combinações o que é possível e o que não é possível. Às vezes é um pouco difícil de entender isso, mas acho que a maneira mais simples é você perceber que isso aqui é o que foi dito pelo falante. E isso aqui é o que poderia ser dito, é o que poderia ser pronunciado em determinadas posições, mas não foi pronunciado. Existem outras possibilidades aqui, existem outras possibilidades aqui, existem outras aqui também, e aqui também onde está esse vazio também existem inúmeras outras possibilidades, até aquelas possibilidades que não foram escritas aqui nesse slide, a gente também tem que contar com elas. Então, o eixo paradigmático, ele atua aqui, né? E o eixo sintagmático aqui na horizontal. Isso aqui lembra muito gráfico matemático, né? O plano cartesiano. Estruturalismo. Os elementos da língua aparecem em uma sequência linear, ou seja, um após o outro. Dois elementos não ocupam o mesmo espaço. A gente sabe desse conceito pela química e na linguística ele também se aplica, né? Não tem como dois sons ocuparem a mesma posição ao mesmo tempo, né? Isso também está relacionado àquele conceito anterior de relação paradigmática e sintagmática, né? Isso é exatamente isso aqui que é dito pelo estruturalismo. Você entender a língua como estrutura é você entender que as coisas elas estão perfeitamente encaixadas. A gente fala que a língua é um sistema exatamente porque ela é um todo estruturado, ela é um todo organizado. Por exemplo, quando a gente pega essa frase, né? Meu amigo voltou para casa cedo ontem. Se a gente for analisar ela, a gente vai perceber que ela é constituída de 7 palavras. Essas palavras estão dispostas em uma ordem específica, cada uma segue uma ordem específica.
Certas combinações com essas mesmas palavras podem produzir frases igualmente aceitáveis na língua, como, por exemplo, ontem meu amigo voltou para casa cedo. Mas eu também posso criar uma outra combinatória lexical aqui e produzir frases que são inaceitáveis, como, por exemplo, amigo para casa ontem meu voltou cedo. A gente usa esse asterisco aqui para determinar aquilo que é agramatical, aquilo que não é aceitável na nossa língua, né? A sintaxe é exatamente isso, é poder você ver essas combinações e ver aquilo que é possível e aquilo que não é possível. A gente vê a sintaxe atuando exatamente quando a gente vê aquilo que é permitido na língua e aquilo que é restrito. E uma outra coisa interessante é a relação entre a sintaxe e a semântica, porque essa permutação de palavras, essa troca das palavras de posições que a gente está fazendo aqui, ela pode ou não afetar o sentido da frase resultante. Por exemplo, meu amigo voltou para casa cedo ontem, meu amigo voltou cedo para casa ontem. Nessas duas sequências, nessas duas frases aqui, eu estou permutando a palavra cedo, trocando ela de posição, e eu consigo manifestar o mesmo sentido, né, para as duas frases. Mas quando eu troco a palavra cedo por outra palavra da língua portuguesa, né, por exemplo, a palavra tarde, meu amigo voltou tarde para casa ontem, eu já altero o sentido da frase resultante. O gerativismo, ele é um marco para os estudos da sintaxe, ele é muito importante porque é ele que vai fazer a sintaxe se consolidar como disciplina linguística. E o marco teórico do gerativismo é a obra Estruturas Sintáticas, do Noam Chomsky, publicada em 1957. É muito interessante a trajetória de vida do Chomsky, porque ele foi engenheiro, depois ele foi linguista e hoje ele é um cientista político. Ele se preocupava muito em desvendar a natureza mental da linguagem humana. Ele afirmava que o papel fundamental da linguística era tornar explícito, ou seja, descrever com objetividade científica o conhecimento linguístico dos falantes. Para ele, a teoria linguística deve descrever os procedimentos mentais que geram as estruturas da linguagem, como as palavras, as frases e os discursos. Ele também procurava explicações para como que a mente humana é capaz de adquirir e processar as estruturas linguísticas. Por que se chama gerativismo? Porque vai estudar exatamente como que a língua humana ela é gerada, né? Ou seja, como que você gera determinadas frases e não gera outras, como que você gera a linguagem, como que você adquire a linguagem, né? Então, esse gerar está relacionado a essa ideia de originar, dessa criatividade que a gente tem com a linguagem e, ao mesmo tempo que a gente tem uma criatividade, a gente tem uma liberdade grandiosa de fazer combinações, a gente também tem algumas restrições que não permitem algumas coisas na língua. Bom, aqui a gente vai ver alguns exemplos de gramaticalidade das frases. A gente parte do pressuposto que no nosso dia a dia nós não falamos ou escrevemos frases cujas palavras se apresentam de maneira aleatória. Por exemplo, amigos Maria, João, os dá ou conhece. Essa frase, essa combinatória lexical, ela não é aceitável na nossa língua. O que a gente pode fazer para que a sentença amigos Maria, João, os dá ou conhecem seja válida na língua portuguesa? A gente vai lembrar de uma regra da nossa língua que diz que os artigos devem preceder linearmente os substantivos. Exemplos: os amigos, a Maria, o João. Então, a gente já organizou isso. Quando a gente organiza, a gente tem ainda uma frase agramatical, que é os amigos da Maria, o João conhecem. O segundo critério para você estabelecer uma gramaticalidade dessa frase é você lembrar que, é claro que a gente não lembra, né? A gente não tem consciência dessas regras, mas enquanto cientistas, nós procuramos descrever essas regras, nós procuramos descrever o que acontece exatamente na nossa língua, ou tentamos descrever isso, né? Os constituintes, os amigos da Maria e o João, devem ser unidos respeitando uma ordem, que é padrão no português brasileiro. Existe uma regra no português brasileiro que diz que, na maioria dos casos, né,
você vai ter essa ordem, que é sujeito, verbo e complemento. Então, eu vou pegar lá os amigos da Maria, eu sei que é sujeito, por causa da conjugação do verbo, e você lembra que o João vai ser o complemento. Está sobrando aqui, ele fica na posição de complemento. Quando você faz essa transformação, você chega a uma frase gramatical. Os amigos da Maria, sujeito, conhecem o João. Mas posso inverter essa ordem? Posso, né? E a sintaxe explica que isso está muito relacionado com foco, ênfase ou contraste que o falante pretende dar em um determinado contexto. Por exemplo, se eu digo o João, os amigos da Maria conhecem. Quando eu coloquei o João na frente, na primeira posição da frase, isso significa que eu estou dando ênfase a esse constituinte, João. Eu trago também exemplos que o Mioto coloca para explicar essa questão da gramaticalidade das frases. João quer nadar, João quer Maria nadar, João viu Maria nadar e eu comprei este carro novo. A frase 2 é uma frase agramatical. O sintaticista, ele é uma pessoa, né, ele é um cientista que vai tentar explicar para você por que só a 2, por que a frase João quer Maria nadar não é aceitável na língua portuguesa, né? E, ao mesmo tempo, vai dizer para você por que Maria pode ocorrer entre os verbos ver e nadar, mas não pode ocorrer entre os verbos querer e nadar. Ao mesmo tempo, é papel do sintaticista te explicar porque a frase 4, aqui, né, eu comprei esse carro novo, é uma frase ambígua, se não tem nenhuma palavra ambígua. Quando eu digo eu comprei este carro novo, significa que o carro já era novo, e aí eu fui e comprei ele. Ou então eu comprei um carro, né? E aí, pelo fato de eu ter comprado um carro, eu estou dizendo eu comprei este carro novo. É um carro novo porque eu troquei de carro, digamos assim. Outro exemplo que o Mioto dá são de frases com as interrogativas que. O João leu que livro? Que livro João leu? E aí, assim, é curioso isso, né? Por que o sintagma, o constituinte, que livro, essa sequência que livro aqui, ela pode ocorrer no fim da frase ou no começo da frase? Bom, aqui o Kennedy Otero, ele vai trazer uma coisa muito interessante, que ele vai falar aqui do intercâmbio, da relação entre a morfologia e a sintaxe. Né? Nesse meio aí você também tem fenômenos que são fenômenos sintáticos, são fenômenos muito interessantes da gente investigar. Desvendar as regras e os princípios que controlam a formação de frases nas diferentes línguas humanas é o principal objetivo da pesquisa em sintaxe. Nesse empreendimento científico, a ordenação linear de palavras e constituintes é apenas um fenômeno entre muitos outros na agenda de trabalhos de sintaticistas no Brasil e no restante do mundo. É inclusive possível que um fato sintático se manifeste em interface com outros componentes da gramática de uma língua. Por exemplo, a concordância. Então, o fenômeno da concordância nominal e a concordância verbal, ela é um fenômeno que está tanto no âmbito da sintaxe quanto no âmbito da morfologia. E isso por conta disso, a gente vai falar que é um fenômeno morfossintático. Nas modalidades de língua consideradas não padrão, a expressão do plural em sequências compostas por artigo e substantivo se dá normalmente apenas no artigo, porém não no substantivo, que permanece em sua forma de singular, sem, portanto, manifestação de concordância. Por exemplo, os amigos, né? Já nas modalidades padrão, sobretudo em textos formais e escritos, o número plural é quase sempre marcado nas duas palavras, veiculando assim concordância. Então, na modalidade padrão da língua, os amigos. Na modalidade não padrão da língua, os amigos. Isso significa que os amigos estão errados? Não. Existem regras que determinam, né, o fato de você utilizar os amigos e os amigos. Dentro da sintaxe, dentro da linguística, a gente vai dizer, inclusive, que quando você diz os amigos, você tem uma redundância, porque você já tem um elemento que está marcando o plural e você está marcando o plural em outro. Os traços de pluralidade que estão presentes aqui no determinante acabam influenciando as outras palavras. Quando a gente pega esses exemplos aqui, os amigos da Maria conhecem o João,
Os amigos da Maria conhecem o João, os amigos da Maria conhecem o João, e os amigos da Maria conhecem o João, ou amigos da Maria conhecem o João, a gente percebe que só a frase 5 é a gramatical, ou seja, não é aceita no português brasileiro. Agora, todas essas frases aqui, elas são aceitas no português brasileiro, elas são faladas, elas são ditas, existem usos que são padrões que a gente deve utilizar em contextos formais, nem sempre a gente também utiliza. Dentro da sintaxe, no âmbito aí da linguística, não interessa o que é padrão e não padrão. Enquanto no português a gente tem as duas ocorrências, os amigos e os amigos, no inglês a gente só tem the friends. No inglês, você nunca vai marcar o S no artigo, né? Você só marca o S no substantivo. Você não marca o S no artigo e no substantivo ao mesmo tempo. E aqui essa ocorrência, ela não acontece no inglês. O S nunca vai ficar marcando só no artigo, né? Então, em inglês, o número plural da sequência artigo mais substantivo é expresso num padrão estrutural sem concordância, ou seja, the friends, oposto ao que encontramos no português brasileiro não padrão, os amigos. Em alguns dialetos do chinês, o fenômeno da concordância de gênero e de número não existe. Nesses casos, a distinção entre masculino e feminino, ou entre singular e plural, é feita no contexto da enunciação, ou seja, só no uso mesmo, na fala, no contexto sociointeracional, quando você tem dois falantes se comunicando, é que você sabe distinguir se aquele substantivo, né, se está se referindo ali ao masculino, ao feminino, ao singular ou plural. Tirando isso, linguisticamente falando, só no âmbito da estrutura linguística, você jamais consegue analisar isso, né? Conhecer as diferenças sintáticas entre as línguas é importante para compreendermos a variabilidade da sintaxe dentro de uma mesma língua específica. Bom, finalizando então a nossa aula, em resumo, o que nós aprendemos hoje? Que a sintaxe é uma disciplina da linguística, uma área de conhecimento da linguística, e ela está preocupada em explicar como que as palavras são organizadas para formar frases em uma língua natural. A sintaxe tem como domínio mínimo a palavra e seu domínio máximo costuma ser a frase. Nós aprendemos que a sintaxe, enquanto disciplina científica, se preocupa em descrever o conhecimento que o falante tem da sua língua materna, a gramática internalizada, ou seja, a mente do falante. A preocupação da sintaxe é analisar e descrever a mente do falante e não em prescrever, normatizar os usos da língua, ou seja, apontar normas para o que é certo e o que é errado, o bom falar e o bem escrever, né? Os estudos da sintaxe ganham autonomia como área científica com os estudos gerativistas, que tiveram como percussor Noam Chomsky. E no nosso próximo encontro, nós vamos falar mais sobre o gerativismo e os seus desdobramentos.